Graças e paz, amada igreja. É um privilégio estar aqui esta noite, podendo compartilhar uma porção da palavra de Deus com os irmãos. Vejo que tem bastante visitante hoje, né? Sejam bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui. E eu vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 6. Há algumas semanas, o diácono Rodrigo pregou esse texto aqui na igreja e eu já estava meditando nesse texto antes, até pensei em não pregar ele por causa disso, mas aprove a Deus que fosse esse texto. Se você abriu já a sua Bíblia, fique de pé para a leitura inicial. Leremos os 7 primeiros versículos. Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e exaltado trono, no alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e seu pecado será perdoado. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos, ó Deus, de nos reunir aqui esta noite para adorar e exaltar o Teu santo nome, para glorificar a Ti, Senhor, o único que é digno de receber a honra, o louvor, a glória, pelos séculos dos séculos, Senhor. Nos alegramos, ó Deus, porque muitos aí estão perdidos, Senhor, irmãos aí em outros países não podem se reunir com a liberdade que nós temos essa noite, mas o Senhor nos trouxe aqui, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor. E é isso que eu oro a Ti, Senhor, pedindo para que Teu Espírito Santo se manifeste, Senhor, em nosso meio, para que dos meus lábios, ó Deus, saia aquilo que vem do Teu coração para a edificação da Tua igreja, Senhor. Que a despeito, Senhor, da minha fragilidade, da minha incapacidade, que a Tua palavra, Senhor, seja compreensível ao coração e à mente dos meus irmãos aqui, ó Pai. Que as palavras, ó Deus, dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. É que eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar. Eu creio, irmãos, que todos vocês, ou pelo menos, certamente a grande maioria, gostam de assistir um bom filme. Um bom filme, ele possui cenas marcantes. E eu pensei nessa introdução quando eu vi algumas cenas de Vingadores de Ultimato. E nesse filme há pelo menos 3 cenas que são marcantes. A primeira cena é quando aqueles que estavam mortos retornam. Doutor Estranho, junto com outros magos, fazem lá uma esfera, um portal, e volta todo mundo. Essa é uma cena marcante desse filme. Uma segunda cena muito marcante do filme é quando o Capitão América pega o machado do Thor e começa a lutar contra o Thanos. Certamente essa também é uma cena muito marcante. E uma terceira cena que eu separei aqui, que também é muito marcante do filme, é quando o Homem de Ferro morre. Aquela cena ali destrói o filme todo. Eu não acredito que nem seja mais spoiler, né, irmãos? Porque já faz tanto tempo esse filme. Mas é curioso, irmãos, como a percepção das cenas produz um efeito nas pessoas. Se você assistiu esse filme no cinema, assim como eu, nas 2 primeiras cenas, as pessoas ali, o público, ao perceber essa cena, cria nelas uma certa empolgação e muita alegria. Mas já na terceira cena que eu citei, onde o Homem de Ferro morre, há uma tristeza e uma profunda aquietação no cinema. Um personagem tão querido por todos. Uma percepção de cenas, produzindo efeitos e percepções nas pessoas, sentimentos nas pessoas.
E é sobre mais ou menos isso que eu vou tentar falar para os irmãos essa noite, nessa exposição da mensagem cujo título é A Percepção da Beleza do Rei nos leva à adoração e o reconhecimento do pecado. Essa é a premissa da pregação, é o título que eu gosto de dar sempre para uma mensagem. A percepção da beleza do Rei nos leva ao reconhecimento de quem nós somos, por conta do pecado, e uma adoração intensa e fervorosa no Senhor. Se você não lembrar de mais nada do que eu falar aqui, pegue apenas essa frase. Pegou isso, pegou tudo, como diz um pregador que a gente gosta muito. Mas voltando aqui ao texto da nossa meditação, o livro de Isaías foi escrito por volta do ano 680 a.C. O livro é um compilado das revelações que Deus deu a Isaías durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. No capítulo 6, aqui, o texto da nossa meditação, aqui é a vocação de Isaías, é o chamado de Isaías para o ministério. E volte comigo, então, no texto, Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 6, versículo 1 e 3. Diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. O texto nos diz que no ano da morte do rei Uzias, Isaías teve uma visão. Eis que o Senhor estava assentado num trono exaltado e a aba das suas vestes enchia todo o templo. Isaías aqui, irmãos, é levado a um templo celestial. Todo aquele cerimonialismo e a construção do templo foram elaborados como uma sombra das coisas celestes. O autor de Hebreus, lá no capítulo 8, versículo 5, falando acerca dos sacerdotes, diz que eles servem num santuário que é cópia das sombras das coisas que estão nos céus. Agora Isaías está com os seus próprios olhos, contemplando a beleza do lugar da habitação do Senhor. Não construído por mãos humanas, mas certamente edificado, erigido pelo poder da palavra de Deus. Meu desafio, portanto, irmãos, com a exposição dos versículos, é fazê-los criar, mesmo que de forma inferiormente bela e magistral, a imagem tão bela que Isaías descreve para nós nesses textos. Isaías estava na sala do trono. O Senhor estava assentado em seu trono, o que aponta para um reinado divino sobre todas as coisas criadas. É evidente, irmãos, que tal visão se manifesta em certo sentido espiritual, mas os serafins aqui diz que a glória do Senhor estava por toda a terra. O Salmos 19, você deve lembrar, diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aponta aqui para um reinado do Senhor sobre a criação celestial e sobre a criação terrena. Note que o texto diz que foi no ano da morte do rei Uzias, e não no primeiro ano de Jotão, seu filho. Havia expectativa ali naqueles leitores originais do livro, e em todo o povo ali de Israel, a expectativa de que o trono logo estaria vazio, ou já estava vazio por causa da morte do rei Uzias. O rei Uzias era acometido de lepra, e certamente no fim da sua vida, suas forças já estavam se esvaindo, já estavam convalescendo, e havia a expectativa de que logo, logo o trono ficaria vazio. Mas o que o texto nos comunica, e comunica para os seus leitores originais, é que ainda que Israel estivesse passando por maus momentos, ainda que houvesse uma insegurança quanto ao reinado vindouro, o Senhor continuava assentado em seu trono de glória, reinando soberanamente sobre todas as coisas. E certamente aqui há uma pequena aplicação prática para nós, porque nós, ainda que tenhamos os nossos planos frustrados, ainda que nossas expectativas sejam levadas à ruína, ainda que a saúde e os recursos nos faltem, o Senhor, irmãos, continua assentado em seu trono de glória, reinando soberanamente sobre as coisas criadas, tanto celestiais quanto terrenas. E a glória do Senhor, irmão, no texto se mostra ainda mais presente à medida que Isaías olha e vê e percebe que a aba do Senhor enchia todo o templo. Certo comentarista fala para a gente que o manto todo preenchedor do Senhor enchia todo o palácio celestial e não havia sequer lugar para o profeta pisar os pés, sem que se esbarrasse no trono do Senhor, na glória do Senhor, no resplendor da glória do Senhor. E é verdade também que o uso dessa palavra pode despertar uma certa curiosidade para alguns,
mais familiarizados com o texto de Hebreus, capítulo 1, porque lá o Filho, Jesus Cristo, é chamado o resplendor da glória de Deus. E intencionalmente eu utilizo essa palavra aqui, porque em João, capítulo 12, versículo 41, o apóstolo João, falando sobre Isaías, diz que Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus. Interpreta o apóstolo João que o que Isaías estava vendo neste momento se tratava da glória de Jesus. Isaías, portanto, olha para o trono e vê Yahvé Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, assentado no trono, o que interpreta o apóstolo João se tratar da personificação do Filho. Porque Deus, irmãos, nos é invisível se não revelado através do Filho. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E não podemos ver ao Pai senão por meio do Filho. Hebreus capítulo 1 diz que ele é o ápice da revelação. Outrora Deus falou pelos profetas, através de visões, mas nesses últimos tempos o Senhor fala por meio do Filho. E a glória do Senhor nos é oculta, se não revelada através de Jesus Cristo. Certamente, isso aqui já comunica um pouco sobre a característica triuna de Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, porque Isaías aqui não tinha a percepção de que se tratava do Filho, mas João já falava que Jesus estava ali, que Isaías falava da glória do Filho. Muitas coisas poderíamos ainda destrinchar sobre esse aspecto, mas eu vou deixar para o João expor isso lá no capítulo 12, João agora aqui, expor o livro de João. Mas voltando aqui sobre a visão, Isaías olha para o trono, já certamente maravilhado com o que ele vê, e agora ele vê serafins voando sobre o trono, com 3 pares de asa. E talvez também seja daí que o grande Estênio Márcios tenha tirado aquela música que se chama O Que Ninguém Viu. Esses serafins usavam um par de asa para voar. A asa dos serafins representa a prontidão desses anjos, desses serafins, para obedecer às ordens divinas, ainda que eles fossem incapazes de compreendê-las plenamente em razão dos inescrutáveis propósitos e conselhos do Senhor. Não apenas a sua prontidão, mas eles sequer ousavam pisar no manto todo preenchedor do Senhor, por isso ficavam voando. Com o segundo par de asas, eles cobriam os pés como um símbolo da sua insignificância, ainda que eles fossem moralmente perfeitos, porque não pecavam, porque não pecam, ainda que eles sejam imortais, postos diante daquele que é todo-poderoso, que é santo, 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 que a glória dele enche toda a terra, os serafins reconhecem a sua insignificância e cobrem os pés como um símbolo de humildade. De semelhante modo, eles cobriam o seu próprio rosto, cada um cobriu o seu rosto, como um símbolo de humildade, porque não se julgavam dignos de olhar para o Senhor em toda a sua glória, tampouco poderiam olhar, porque a glória do Senhor é infinita. Não pode ser apreciada exaustivamente por completo. Cobriam o seu rosto como um símbolo de humildade. Diante de tão grande glória e beleza que estavam diante deles, os serafins não podiam fazer outra coisa, senão clamar o que está no versículo 3, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Note que o texto diz que o Senhor é chamado de santo 3 vezes. Muitos comentaristas desse texto sugerem, e até a própria da igreja pensa dessa forma, que a tríplice o chamamento do Senhor de santo 3 vezes indica a característica triuna de Deus, do Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu espero que a partir de hoje, todas as vezes que você ouvir alguém chamando o Senhor de santo 3 vezes, ou então cantar isso, tem uma música, até falei com a Isabela antes, cantar isso falando 3 vezes santo ao Senhor, lembre-se da característica triuna de Deus, lembre que santo é aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, a fim de que o adorássemos na beleza da sua santidade. Lembre-se que santo é aquele que nos purifica de todo pecado, que entregou a sua vida para que eu e você pudéssemos ter vida em abundância. Lembre-se que santo é aquele que é a herança, que é o penhor da nossa herança, que é a garantia de que um dia estaremos com o Senhor na glória e que nos santifica dia após dia. O que os serafins querem destacar aqui com a santidade do Senhor, falando isso, não é apenas santidade moral do Senhor, embora isso seja motivo de grande alegria e admiração pelos serafins e também por nós,
Mas os serafins querem destacar aqui a diferença do Senhor em detrimento a eles mesmos, a superioridade de Deus se comparado aos serafins. Aqui nesses 3 versículos a gente tem alguns elementos interessantes. O Senhor está presente em sua glória, existe um povo que adora coletivamente ao Senhor e a glória do Senhor está presente. Isaías fala que o Senhor está presente, que a sua glória está presente e que é um povo que se reúne para adorar ao Senhor. Certamente, irmãos, aqui já trago a primeira aplicação prática direta do texto, é que ante a percepção da beleza e superioridade de Deus, somos motivados a adorá-lo fervorosamente, intensamente. Os leitores originais dessa carta, e se você leu Isaías, os capítulos iniciais, você vai perceber que ele faz uma espécie de antítese entre o culto prestado por Israel e a adoração coletiva e fervorosa que os serafins prestam ao Senhor aqui. Por isso eu quero que você abra comigo o texto de Isaías, capítulo 1. Isaías 1, versículo 11 e 16. Diz assim o texto. Falando acerca do culto de Israel, falando do povo de Israel. Para que oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocausto de carneiro, de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiro e de bodes. Preste atenção nessa parte. Quando vocês veem a minha presença, quem lhes pediu que pusesse os pés nos meus atos? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornam-se um fardo para mim, não suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que se multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos e defendam as causas da viúva. Certamente, irmãos, os leitores originais da carta notaram a diferença entre o culto prestado por Israel, o culto leviano de Israel, uma assembleia cheia de iniquidade e a adoração coletiva, intensa e fervorosa prestada pelos serafins. Se os serafins, irmãos, que são seres superiores a nós, visto que eu e você estamos rodeados de tão grande quantidade de pecados e de fraquezas, se eles reconhecem a superioridade do Senhor, quanto mais nós não devemos fazer o mesmo. Imagine, irmãos, se diante da percepção da beleza do Senhor e da sua glória, nosso coração fosse nos levar a adorá-lo intenso e fervorosamente. Imagina o efeito disso no culto público, na adoração coletiva, na sua vida devocional. Alguns de vocês saem de casa esbaforados e esquecem que vão ter um encontro com o Senhor aqui. Não só vocês, mas eu me incluo nisso. Nós fazemos isso. Nos esquecemos continuamente de que estaremos aqui diante da presença daquele que é santo, 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 que é o Senhor dos exércitos, que a glória dele enche toda a terra. Alguns chegam atrasados repentinamente aos cultos e não se importam de que estarão diante da presença do Senhor. Faltam um culto para dormir um pouco mais no domingo de manhã, porque não querem acordar 9 horas para chegar aqui às 10. Se distraem tão facilmente com um aparelho celular, enquanto a pregação do Evangelho é exposta. E graças a Deus ninguém levantou aqui ainda, João. Eu não entendo isso, irmãos. Como é lógico que em alguns momentos você precisa sair no banheiro ou então atender o telefone, mas como a gente pode fazer do momento da pregação da palavra do Senhor algo que não merece tanta atenção e a gente às vezes ficamos lá fora e nos distraímos com coisas supérfluas, quando na realidade o que mais a gente deveria fazer neste lugar é adorar ao Senhor fervorosamente, é olhar para a beleza do Senhor e cultuá-lo com todo o nosso coração, em espírito, em verdade. Amanhã de manhã, irmãos, a Trindade estará presente. O Senhor estará com o seu trono de glória se manifestando aqui em nosso meio.
a sua noiva estará presente, a mesa estará posta. Eu espero que você não escolha ficar dormindo. Eu espero que você não escolha fazer um passeio, embora isso seja bom em alguns momentos, mas escolha aquilo que mais importa, que é viver uma vida no caminho do Senhor, que é adorar e admirar a beleza daquele que é todo-poderoso, que é o Senhor dos exércitos, que é santo, santo, santo e será para sempre. Certamente, irmãos, a percepção dessa cena produz efeitos. Tal como ocorreu no filme lá, quando assisti no cinema, um dos efeitos foi a alegria, a empolgação, o outro efeito foi a tristeza e a quietação. O primeiro efeito dessa visão nos serafins é a profunda adoração, é o louvor intenso e fervoroso. A partir agora do versículo 4, a gente vai ver os efeitos que essa visão vai ter no profeta. Note comigo o versículo 4 e 5, por favor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A intensidade e a adoração dos serafins aqui e a potência da sua voz fez tremer os batentes das portas, o templo ficou cheio de fumaça. No Antigo Testamento, irmãos, a fumaça muitas vezes é associado, quando associado à presença de Deus, ela tem uma característica de indicar uma certa ira e juízo divino. Neste caso aqui não é diferente. O Senhor está virado com a pecaminosidade do povo de Israel, com a hipocrisia e idolatria predominante em seus corações. Portanto, o Senhor anuncia o seu juízo a partir do versículo 9 até o versículo 13, e eu prometo que vai ser o último texto longo que a gente vai ler. Acompanhe comigo, por favor. O Senhor disse, vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e fechem os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que se convertam e sejam curados. Então eu perguntei, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que as cidades estejam ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. Ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. O que estava para acontecer ali era a manifestação do juízo divino. Era a manifestação da ira divina que iria cair sobre o povo de Israel por causa dos seus pecados, por causa da sua iniquidade, porque continuamente se desviavam da presença do Senhor. Mas em Isaías produz um efeito interessante, porque a percepção... Desculpa, mordi minha língua. Porque a percepção da glória do Senhor dos exércitos, provoca um efeito devastador no coração do profeta. Ele está totalmente temeroso, ele reconhece os seus pecados, mas também os pecados dos seus compatriotas, e clama, ai de mim, estou perdido, habito no meio de um povo de impuros lábios, eu mesmo tenho uns lábios impuros, pois sou homem pecador. O que ele enxerga não é apenas, irmãos, a sua insignificância diante do Senhor, como os serafins, mas ele enxerga a pecaminosidade do seu coração. A percepção que o profeta tem não é apenas acerca da sua indignidade de estar perante o Senhor, mas ele tem profunda convicção de que merecia o julgamento divino. Isaías aqui, irmãos, ele temia a morte. O povo de Israel, lá no Monte Sinai, tendo uma experiência também maravilhosa com o Senhor, passa por um momento de temor semelhante. Em Êxodo capítulo 20, versículo 18 e 19, diz o texto assim, vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram, assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não nos fale conosco, para que não morramos. Tanto Isaías quanto aquele povo lá de Israel no deserto, postos diante da maravilhosa revelação do Senhor, são acometidos de grande temor
um medo mortal, porque reconhecem o seu pecado, reconhecem a sua insignificância, reconhecem que merecia o juízo e o julgamento divino, porque a alma que pecar certamente morrerá, porque o salário do pecado é a morte, e é isso que todo pecador merece. A lei diz isso, a palavra de Deus diz isso. Todos aqueles que pecam, que se afastam do Senhor, merecem a condenação e o juízo eterno, e essa é a condição de todos nós aqui. Eu e você, todos nós aqui, distantes de Deus, vivemos ignorando a revelação do Senhor, vivemos alheio à sua revelação, ávidos nos entregamos a toda sorte de impureza e depravação, cometendo aquilo que a palavra do Senhor repreende, cometendo aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, para que não venhamos a fazer. Portanto, a segunda premissa da aplicação prática que trago para nós é que a percepção da glória do Senhor produz a percepção de quem nós somos e o profundo reconhecimento de pecado. Vou tentar explicar isso. Mas primeiro, não se esqueça daquilo que eu falei antes, que nós só podemos perceber ao Senhor, perceber a grandeza de Deus por meio de Cristo. É Ele quem nos revela ao Senhor. Então não pense você que são através de capacidades cognitivas, do seu pensamento, da sua razão, que você vai vir a conhecer ao Senhor. Não pense você nisso, porque todos nós, distantes do Senhor, somos cegos. Mas Ele mesmo, agindo graciosamente, se revela a nós. Ele mesmo, agindo misericordiosamente, se revela a nós para que possamos passar a perceber a sua grandiosidade. Não completamente, mas certamente, aqueles que reconhecem o Senhor como seu Deus, como seu Salvador, conseguem enxergar a glória de Deus no mundo, porque os céus proclamam a glória de Deus, porque o firmamento anuncia as obras das suas mãos, porque a glória inteira do Senhor preenche toda a terra. E essa percepção, irmãos, obviamente é um ato da graça de Deus, é um ato da bondade do Senhor, porque Ele conduz isso de uma forma tão maravilhosa que, sendo Ele santo, Ele chama pecadores a uma vida de comunhão consigo mesmo. E o primeiro efeito que essa percepção produz em nós, que eu separei, é que há um reconhecimento da soberania de Deus. Ao termos uma percepção do Senhor e da sua glória, somos levados a enxergar a soberania do Senhor, porque a terra inteira está cheia da sua glória. Ele não é um Deus, irmãos, que criou todas as coisas e abandonou a criação para seguir o curso de qualquer forma. Não, Ele ordenou a criação pelo poder da sua palavra, e não apenas ordenou, mas Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Chorão, um músico lá falecido, de Charlie Brown Jr., assertivamente afirmava que o universo é uma canção, e aqueles que gostam lá vão lembrar disso. Mas nós sabemos que não é uma qualquer canção, é uma canção divina, é uma canção saída da boca de Deus que se transforma em manifestações criacionais. Tudo que a gente vê aqui é sustentado pelo poder da palavra de Deus. É o Senhor falando que faz com que você compreenda o que sai aqui da minha garganta, uns grumidos, e você consegue decodificar tudo isso. É o poder da palavra de Deus que faz com que criações belíssimas, como a aurora boreal, como nebulosas, como o sol, como esse banco, tudo isso é sustentado pelo poder da palavra de Deus. O irmão que está ao seu lado é sustentado pelo poder da palavra de Deus. Ele não criou todas as coisas e deixou correr de qualquer forma, mas o Senhor faz a história da humanidade, a história redentiva, de forma muito mais bela e magistral que qualquer filme dos Vingadores, ou então Interestelar, ou Ilha do Medo. O Senhor coordena a história da humanidade de forma bela e magistral, sendo rei, sendo governante, cuidando do seu povo, e não somente isso, mas cuidando de cada animais. Ele sustenta a formiga, e tudo que está à nossa volta é sustentado pelo poder da palavra de Deus, pré-ordenado segundo o seu grande propósito e vontade. Nada, portanto, que acontece em nossa vida acontece por acaso. Sobretudo aqueles que amam o Senhor e podem se agarrar à esperança de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, ainda que essas coisas não sejam tão belas aos nossos próprios olhos, ainda que essas coisas nos tragam um certo sofrimento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. De posse disso, o crente pode olhar a sua vida e enxergar como uma terceira pessoa.
pode olhar a sua vida e entender que Deus está coordenando ela de forma sublime e maravilhosa. Pode enxergar a sua vida como uma partezinha desse grande filme que se chama a história redentiva, que é projetada e arquitetada pelo arquiteto do universo, pelo cineasta do universo. Esse é o nosso Deus a quem servimos. É essa a imagem que Isaías, é a imagem dessa pessoa que Isaías tem diante de si, os que serafins têm diante de si. Por isso os serafins adoram. Por isso o profeta reconhece o seu pecado. E esse é o segundo efeito. O reconhecimento dos nossos pecados. Conhecer a Deus, irmãos, nos leva a conhecer a nós mesmos e o sentido de nossa vida. Nós somos criaturas forjadas à imagem de Deus, feitos para o louvor da sua glória. A percepção da santidade e pureza de Deus produz em nós a percepção da nossa pecaminosidade e própria insignificância, mas também produz em nós o anseio de sermos mais parecidos com o Pai Celestial. Mas é certo, irmãos, que o pecado ainda habita em nós. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E quanto mais a carne vence, tanto mais nos afastamos do Senhor, tanto mais a nossa consciência e coração se tornam cauterizados pelo pecado, e aquilo que outrora nos afligia e nos entristecia, para de afligir e entristecer, porque começamos a ser cauterizados por isso. Muitas vezes, irmãos, nós nos assemelhamos muito mais ao culto que Israel prestava, um culto hipócrita, um culto idólatra, ao invés da adoração intensa e fervorosa prestada pelos serafins. A beleza, irmãos, daqueles que está diante de nós essa noite é grande demais para que fiquemos inertes. Ela precisa produzir em nós um profundo temor, tal como produziu na vida de Isaías, que diz: ai de mim, Senhor, estou perdido. Tal como produziu com o povo lá no Egito, que olhou e falou: Moisés, fale tu mesmo conosco, para que Deus não fale e nós venhamos a morrer. Portanto, é uma noite para se pensar, diante dessa beleza, irmãos, o que tem feito a sua vitalidade cristã ser drenada? O que tem te feito um cristão morno? A gente tem um ser tão supremo para adorar e ainda assim somos tão orgulhosos e ainda assim achamos que somos suficientes. Ou então gastamos tanto tempo com as coisas que o Pai nos dá, com as dádivas da terra, ao invés de gastar tempo buscando ao Pai, que é o sumo bem, que é o bem supremo de nossas almas. Por que, irmãos, temos sido tão carnais? E não digo isso apenas no sentido sexual, mas digo isso no sentido que Paulo usou lá em 1 Coríntios, capítulo 5, quando ele vai tratar das divisões e desavenças que havia entre a igreja, que não eram capazes de perdoar um ao outro e pensar concordemente. A igreja de Corinto não queria sofrer o dano com o objetivo de produzir a unidade da igreja. E Paulo então chama eles de crentes carnais. E às vezes nós agimos assim. A gente se esquece que a unidade da igreja é um fundamento, comprova a divindade de Cristo. Jesus fala isso na oração sacerdotal, que diz: Pai, que eles sejam um, assim como eu e você, eu e o Senhor nós somos, para que o mundo saiba que tu me enviaste. E às vezes há entre nós brigas que nós não somos capazes de perdoar ou de pedir perdão. Essa carnalidade é um empecilho, prejudica a vida da igreja e prejudica a nossa comunhão uns com os outros. A palavra de Deus diz: caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, deixe a tua oferta no altar, antes se reconcilie com seu irmão e depois participe. O que então, irmãos, tem te feito a viver uma vida distante da presença do Senhor? O que tem nos feito viver uma vida distante da presença do Senhor? É necessário, irmãos, então, diante da beleza, diante da santidade do Senhor, termos a percepção de quem nós somos. Criaturas insignificantes, pecadores, porque tanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vê quem nós somos. Há uma ilustração muito conhecida de uma luz que quando você chega perto, você vê a sua sujeira e começa a se limpar, e quanto mais perto você chega da sujeira, você está mais limpo. Uma vez o Vini Soldado, no retiro, um jovem aqui da igreja, ele fez
ele reformulou essa ilustração. Ele disse que quanto mais a gente se aproxima da luz, mais a gente se limpa. Mas não é que a gente fique mais limpo, mais a gente vê que tem a se limpar. E essa é a maior preocupação do crente. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais a gente quer ficar limpo, mais a gente quer abandonar o pecado, mais a gente quer viver uma vida de santidade. Porque a santidade é isso, é o privilégio de nós sermos parecidos com Cristo. E, portanto, não deve ser recebido como um pesar, como algo difícil, como algo desprazeroso, mas deve ser recebido como um prazer, como um privilégio. Porque nós devemos ser conformados à palavra do Senhor e não conformados ao mundo que jaz no maligno. Devemos ser transformados pela renovação da nossa mente e buscar uma vida operante, uma fé operante, um amor abnegado e uma viva esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. O motivo de desavenças e desentendimento entre nós, certamente é porque nós não temos a nossa mente tão conformadas à palavra do Senhor quanto deveria estar. Certamente não temos olhado tanto para a glória do Senhor em sua beleza e santidade, quanto deveríamos olhar, e nos preocupamos em fechar-nos em nossos casulos de orgulho, e nos preocupamos em cultivar o nosso status, ao invés de buscarmos ser servos do Senhor. Eu não quero que pense que eu estou falando isso só para os irmãos, não. A pregação, primeiro, ela fala ao coração do pregador. E uma das minhas orações antes disso, de subir aqui, nem subir, né? Uma das minhas orações antes de vir para cá, é para que primeiro essa pregação afete o meu coração, para que primeiro eu seja tomado pela percepção do Senhor e sua glória, para que eu possa adorá-lo intensamente e fervorosamente, para que eu mesmo venha reconhecer meus próprios pecados. Porque ninguém aqui é melhor do que ninguém, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos precisam ser recebidos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Leia comigo versículos 6 e 7. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e seu pecado será perdoado. Sabe aquelas vezes em que você se sente o pior dentre aqueles que estão à sua volta? Por vezes é até difícil de acompanhar o ritmo da conversa nesses momentos. Ou então aquelas vezes em que a sua qualidade se torna tão pequena se comparada a outras pessoas em sua volta. Eu me sinto um pouco assim quando eu toco baixo. Vejo Pedro Bezoco de um lado, o Will do outro. Falo, estou aqui. Mas essas pessoas, né, agem graciosamente na medida em que ela reconhece a nossa incapacidade, reconhecem por vezes a nossa imaturidade, mas ainda assim nos ajudam de alguma forma a melhorar, a crescer. E esses irmãos que eu citei aqui fazem muito bem isso. Ensinam, ajudam ali a fazer com que a música corra de forma uníssona. Mas Isaías aqui, irmãos, ele está vivendo algo muito mais intenso, muito mais profundo do que isso. Certamente ele olha em volta e vê serafins voando sobre o trono, que provavelmente deveriam ser criaturas belíssimas e nada comparado àquilo que a gente vê aqui nessa terra. Ele olha para o outro lado e vê o Senhor assentado no trono, vê aquele que é santo, 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 Senhor dos exércitos, em seu trono de glória. O manto todo preenchedor do Senhor está enchendo o palácio celestial. Ele olha e fala: eu não deveria estar aqui. Certamente foi um sentimento parecido que deve estar ali no coração do profeta. Ele percebe a sua insignificância e desprezo, ele reconhece que o que ele merecia era o juízo, porque ele disse: ai de mim, estou perdido. Havia ali no coração dele esse temor, essa angústia pelo pecado, e realmente, irmãos, ele não era merecedor de estar ali. Mas o versículo 6, ele começa a nos dar um novo rumo. O versículo 6 nos mostra algo muito interessante, porque um dos serafins voou até ele com uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz, e tenaz é uma espécie de alicate. Então o serafim pegou com um alicate essa tenaz e foi até o profeta, toca na boca do profeta, a sua culpa e os seus pecados são removidos,
são perdoados. E é curioso o fato de haver ali no meio do palácio celestial, do templo celestial, um altar incandescente. A gente não pode passar despercebido nesse momento aqui, porque essa é uma informação extremamente interessante para nós hoje, mas sobretudo pelos leitores originais do livro, que estavam mais familiarizados com a leitura da palavra do Antigo Testamento, com o cerimonialismo mosaico, com a construção do templo. Porque o altar, irmãos, ele é usado no Antigo Testamento para oferecer ofertas de sacrifícios ao Senhor, sacrifícios expiatórios que se chamam, que são sacrifícios pela culpa do pecado. O profeta, então, neste momento aqui, ele está sendo dominado pela culpa do pecado. Mas antes mesmo de tal reconhecimento, já havia um altar ali, incandescente, que certamente havia algum tipo de sacrifício ali, e não creio que seja uma inferência negativa nesse sentido, porque a palavra no Senhor nos dá fortes indícios de que houve um sacrifício legítimo e definitivo, não um sacrifício de animais, de bodes e de carneiros, que são incapazes de representar a humanidade legitimamente, mas o sacrifício de alguém que era perfeito, sem pecado, sem culpa, para que eu e você pudéssemos ser perdoados. E é obviamente que eu estou falando do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse altar e essa brasa tipificam, apontam para aquele que viria, que seria o sacrifício perfeito e definitivo, que daria a sua vida em resgate de muitos. Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25, textos para fundamentar essa ideia, diz que sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Ou seja, o sangue de Jesus serve como um meio para apaziguar a ira divina. A ira que estava pesando sobre nós é direcionada para Cristo, na propiciação, esse é o significado da palavra. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, na parte B, diz que, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Efésios, capítulo 1, versículo 7 dele, diz, nele, em Cristo, a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus. Hebreus, capítulo 9, versículo 26, diz, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. É o último. 1 João, capítulo 2, versículo 2, diz, ele é a propiciação, novamente, pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo do mundo inteiro. Ele linkei aqui apenas algumas referências para dizer que esse altar, que essa pedra incandescente tipificavam aquele que efetivamente viria, que poderia tirar a nossa culpa, que poderia perdoar os nossos pecados e cancelar o escrito da dívida que pesava sobre mim e você. Esse é o Cristo, irmãos, que viveu de forma 100% justa na terra, que se entregou para que essa justiça que ele tinha fosse creditada, imputada em mim e você, para que eu e você pudéssemos ser aceitos à presença do Senhor. Não com base em atos de justiça por nós praticados, mas por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia do Senhor, por causa daquele que era perfeito, que era 100% justo, 100% íntegro em toda a sua conduta. Ele, sendo Deus, se escolheu fazer carne e habitar como um homem, escolhendo caminhar a via dolorosa, para que eu e você pudéssemos viver a vida em Cristo, para que eu e você pudéssemos andar no caminho da salvação, para que eu e você pudéssemos viver por aquele que é o caminho, a verdade e a vida, para que eu e você pudéssemos viver num tempo presente e que uma pandemia coloca máscara em nossos rostos, e pudéssemos ter a esperança de que um dia iremos habitar nas moradas celestiais. É isso que Cristo fez para que eu e você pudéssemos ser aceitos diante do Senhor. Veja que o profeta nada fez, o profeta apenas reconheceu a sua pecaminosidade, isso porque o Senhor o levou a reconhecer. Mas ele começa a ser aceito diante do Senhor por causa da graça de Deus, porque o seu pecado foi perdoado, porque sua culpa é removida. Veja o versículo 8 aí do texto. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. E ele disse, vá e diga a este povo.
Veja, o profeta aqui estava amedrontado, estava com grande temor, com profunda preocupação do que seria dele, ao receber o perdão dos pecados, ao ter a sua culpa removida, ao ouvir Deus falando quem iria por eles, ele se coloca diante do Senhor, começa a ansiar ser usado por Senhor, e aqui ele passa a ser vocacionado pelo Senhor para boa obra. Veja que o profeta, a partir do momento em que recebe o perdão divino, em que sua culpa é cancelada, ele se torna aceito diante do Senhor, e assim sou eu e você, não com base de atos de justiça que nós mesmos praticamos, mas somos aceitos pelo Senhor, porque Ele olha para nós e vê a justiça de Cristo sendo derramada sobre nós. Ele olha para mim e para você e vê o que Cristo fez na cruz, a obra que satisfez completamente a justiça do Senhor, o sacrifício final, definitivo e legítimo, para que eu e você pudéssemos ter vida em abundância. Isaías, então, irmãos, ao ter a percepção daquela imagem da glória do Senhor, reconhece quem Ele é, reconhece a pecaminosidade do seu coração, fica angustiado. Entretanto, o Senhor não deixou de agir graciosamente com ele. O Senhor perdoa os seus pecados, remove a sua culpa, atrai Isaías para si mesmo, para que pudesse vocacioná-lo a ser um profeta do povo de Israel e de Judá. É assim que o Senhor age conosco, irmãos. Percebendo a glória dele, nós reconhecemos nossos pecados, a nossa culpa, mas não para por aí. Ele age graciosamente nos perdoando. E essa é a terceira premissa de aplicação, que apenas aqueles que sofrem a angustiante percepção do pecado, podem desfrutar da graciosa aceitação divina, proporcionada através do Filho, através de Cristo, do sacrifício de Cristo. Eu me lembro da vida do rei Davi, que ao cometer o pecado com Batseba e adulterar com Batseba e mandar Urias para a morte, depois do profeta chegar ali e acusar o pecado dele, ele escreve os Salmos capítulo 51, o Salmo capítulo 32. No Salmo 51 ele diz: Senhor, pequei contra ti somente, fiz o que era mal diante dos seus olhos. Ele está profundamente angustiado, clamando ao Senhor por perdão. Ele está sentindo o temor daquilo que ele fez. Ele reconhece a sua culpa, o seu erro. Ele reconhece que é merecedor do castigo divino, mas ele começa também a clamar por purificação. Ele clama ao Senhor que a alegria da salvação lhe fosse restituída. E no Salmos 32 ele caminha nesse sentido. Parece que é Davi escrevendo após a alegria da salvação ser restituída a ele. Davi no Salmo 32 diz que enquanto ele escondeu seus pecados, os seus ossos se envelheceram por seus constantes gemidos. Mas quando ele confessou o seu pecado ao Senhor e a sua iniquidade não mais ocultou, a alegria da salvação lhe foi derramada de volta. E ele conclui que todos aqueles que reconhecem o Senhor e Salvador, Deus como seu Senhor e Salvador, irão poder buscá-lo em tempo de poder encontrar. E há para nós aqui esta oportunidade essa noite, irmãos. Há para nós a oportunidade de buscarmos ao Senhor enquanto ainda há tempo de encontrá-lo. Houve uma cena exposta para nós esta noite. Isaías nos expõe uma belíssima cena que ele teve. Qual será então o efeito dessa percepção que você vai ter essa noite? Será que você vai ser tomado pela percepção da beleza do Senhor? E eu espero que seja. E a partir deste momento você se encontra motivado para adorá-lo intensamente e fervorosamente, como os serafins fizeram. A beleza do Senhor chama isso para nós essa noite. O Senhor é grande demais, maravilhoso demais, para que permanecemos inertes ante a tua beleza, ante a grandiosidade do Senhor. Percebendo a glória do Senhor, eu espero também, irmãos, que sejamos capazes de perceber a nossa insignificância e pequenez, de perceber os nossos pecados e não apenas perceber, mas ser incentivados a ter uma vida diferente, a sermos incentivados a viver de forma justa e piedosa, a exercitar a piedade. É isso que Deus chama cada um de nós essa noite, irmãos. É isso que o Senhor quer de nós. Crentes não mornos, que estão a ponto de ser vomitados da boca do Senhor,
mas crentes fiéis e fervorosos que adoram e glorificam o seu nome com toda a força do seu coração. Que sejamos, irmãos, não uma geração de crentes fracos, que não sejamos uma geração de crentes levianos, que chegam ao culto de qualquer maneira e não se preocupam com uma reverência, com um temor, porque de fato Ele é Pai presente, mas Ele também é um Deus poderoso e maravilhoso. Não podemos agir de qualquer maneira, não podemos chegar no culto e ficar botando nossos pés no banco como se estivessem de qualquer lugar. Estamos aqui para adorar aquele que é santo, que é poderoso, que é bendito para todo sempre. Que sejamos incentivados a viver uma vida piedosa, irmãos. Que essa seja a nossa oração. Vamos orar. Feche seus olhos agora. Você pode já fazer sua oração. Não precisa esperar por mim. Nós estamos diante de Deus nessa noite. Se manifesta através do povo, da comunhão, mas também da palavra exposta. Qual é a nossa reação diante de Deus? Será que nós estamos estimulados a viver uma vida diferente? A pedir perdão pelos nossos pecados e mudar o rumo da nossa vida, talvez? Ou seguir uma vida de santidade? Ou quem sabe alguns aqui estão entediados, ignorando a presença de Deus aqui nesse lugar. E há tantos anos ignorando as manifestações dessa glória de Deus que foi pregada aqui. Na criação, nas amizades, nas relações. Qual é a nossa reação diante da presença de Deus e da glória de Deus? Se te falta interesse, se te falta fascínio, peça isso agora ao Senhor. Feche os seus olhos e faça essa oração. Peça a Ele para que mostre essa maravilha tão grande que tantos pregadores, que tantos cristãos falam por aí. Se te falta amor por Deus, peça a Ele que Ele vai te dar. Mas aqueles que já caminham com o Senhor, aqueles que já conhecem desse sentimento, mas que se sentem impuros, assim como o profeta aqui, mas que ainda não se sentem perdoados muitas vezes, estão no fundo do poço, que se sentem os piores dos pecadores, que possam se lembrar que Jesus Cristo pagou o preço por nós, que a brasa tocou os nossos lábios, que Jesus purificou o nosso pecado de uma vez por todas, que nós não carregamos mais essa culpa,